Graça que Justifica, o seu canal de mensagens da Palavra de Deus, com o pastor Davi Nascimento e convidados. Olá, irmãos, graças e paz a todos. Meus amados, hoje gostaria de refletir na palavra de Deus, em Malaquias, no capítulo 3, os versos 13 ao 18. Mas antes eu peço a vocês que nos acompanham em nosso canal Graça que Justifica, vocês possam deixar o like de vocês, possam compartilhar este vídeo, comentem, podem comentar à vontade. Essa reflexão que vamos estar fazendo, porque isso vai fortalecer também o nosso canal, para que venhamos assim estar gravando mais vídeos de reflexões em nosso canal. E a palavra de Deus nos diz, em Malaquias capítulo 3, os versos 13 ao 18, as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós tende dito, inútil é servir a Deus. Que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade são edificados, se eles tentam a Deus e escapam. Então aqueles que temem ou que temeram a Deus, ao Senhor, falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu. E o memorial foi escrito diante dele para os que temeram ao Senhor e para os que se lembram ou se lembraram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias, poupá-los-ei, como homem poupa o seu filho que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. O comentário da Bíblia de Estudo de Genebra nos oferece algumas características do povo de Deus como sua propriedade peculiar. E a primeira delas, irmãos, é que aqueles a quem Deus abençoa honram e temem a Deus. É exatamente isto, meus amados, que em Malaquias capítulo 2, versículo 2, nos fala que aqueles que temem a Deus vai honrar ao Senhor. Aqueles que servem a Deus, ou aqueles que são abençoados por Deus, vão honrar a Deus e vão temer o Senhor. E a segunda característica que a Bíblia de Genebra, o estudo da Bíblia de Genebra, nos oferece, é que aqueles que quem Deus abençoa, guardam a sua aliança. Ou seja, aqueles que são abençoados por Deus, procuram viver conforme aquilo que Deus manda, aquilo que Deus ordena. A terceira característica, meus irmãos, é que aqueles a quem Deus abençoa obedecem em seus compromissos conjugais. É o que vemos, irmãos, lá em Malaquias capítulo 2, versículos 11 e 15, onde uma das acusações que Deus faz ao povo judeu da época de Malaquias é que estava havendo traições nos relacionamentos conjugais. Mas a quarta característica é que aqueles a quem Deus abençoa discernem e discriminam entre o bem e o mal. Ou seja, o servo de Deus, ele tem a capacidade de discriminar, de discernir aquilo que é ruim e aquilo que é bom. Aquilo que é ruim aos olhos de Deus, aquilo que é pecado aos olhos de Deus e aquilo que realmente Deus se agraceia, aquilo que Deus realmente se alegra. Porém, a quinta característica que a Bíblia de Estudo de Genebra nos oferece
é que aqueles a quem Deus abençoa, honra a Deus com a entrega de suas contribuições. É o que pode ser visto em Malaquias 3, 9 a 12, na contribuição fiel que o povo de Deus dedicava ao Senhor, mas que naquele momento estava assim deixando de fazê-lo. E a sexta característica que a Bíblia de Genebra nos oferece é que aqueles a quem Deus abençoa servem a Deus. É exatamente, meus amados, o que nos é dito no versículo 18 do texto que eu li agora. Ele fala: e verás a diferença do justo e do injusto, daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem a Deus. Então, Deus abençoa, meus amados, aqueles que o servem com integridade. E nesse texto que nós lemos, o profeta ele vai transmitir a revelação de Deus para identificar os que realmente são de Deus e aqueles que não são de Deus. Então, meus amados, observamos que o joio parece um trigo, está lá. Eles crescem juntos. Eles têm a aparência semelhante. Mas o joio, ele é joio, não serve para nada. O trigo é trigo e é bem aproveitado. Mas observe que o joio, ele parece com trigo, mas ele não é trigo. No final, meus amados, um irá para o celeiro de Deus, será coletado, e o outro para a fornalha. É isso, meus amados, que Jesus ele nos afirma. Que o joio é jogado na fornalha, o trigo, porém, é recolhido. Os bodes, eles são apartados das ovelhas. Mas segundo o pastor Hernandes Dias Lopes, comentando Malaquias, ele diz que Malaquias, na introdução desse solene tema, nos chama a atenção para alguns fatos importantes. E o primeiro deles é que as aparências enganam. As coisas, muitas vezes, não são o que parecem ser. Observe o exemplo do joio. O joio parece com trigo, mas ele não é trigo. Segunda coisa que o pastor Hernandes fala é que as reações, elas diferem. Uns obedecem e outros escarnecem. Uns obedecem a Deus e são, de fato, e buscam realmente ter uma vida contrita diante do Senhor. Outros, porém, escarnecem, zombam e se afastam. E o terceiro ponto, o terceiro fato importante elencado pelo reverendo Hernandes Dias Lopes é que as sentenças finais separarão os perversos dos justos. Então, meus amados, observe que nessa reflexão eu reflito com vocês aqui sobre a respeito da diferença entre o justo e o perverso, entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. E a primeira delas, irmãos, é que o perverso ele sempre vai afrontar a Deus. Tudo que concerne aquilo que Deus, na verdade, demonstra em sua palavra, e o que ele requer do homem, um padrão que seja agradável a ele, sempre é uma afronta por parte do perverso. O perverso ele não aceita isto. E aqui, meus amados, Malaquias destaca dois aspectos da vida desses perversos, desses ímpios, que sempre tendem a afrontar a Deus. Primeiro é que é o seu atrevimento espiritual. Observe, irmãos, que o verso 13 do capítulo 3, na primeira parte, fala: as vossas palavras foram duras para mim. E quem diz isto? É o Senhor. E quais foram as palavras de dureza que disseram para o Senhor? Então veja, meus amados, que temos falado contra ti, que temos dito contra ti, o que nós fizemos de tão mal assim aos teus olhos. E Deus ele vai dizer para a nação: vocês têm dito, inútil é servir a Deus, que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos exércitos. Ora, pois nós reputamos por bem-aventurado os soberbos. Também os que cometem impiedade são edificados, se eles tentam a Deus e escapam. São palavras, irmãos, afrontosas diante de Deus.
São palavras que mexem com o Senhor. E por isso, irmãos, Deus estava agora cobrando, colocando o povo dentro do seu tribunal. A outra coisa, irmãos, que nós observamos é a respeito do anestesiamento espiritual do povo. Observe que na parte B do versículo 13, capítulo 3, nos é dito: que temos nós falado contra ti? Então veja, meus amados, que aquele povo tinha a mente cauterizada. A sua consciência estava cauterizada. E a consciência, irmãos, cauterizada é o estágio ainda mais avançado da corrupção do pecado na vida do ser humano. Os que menos se afligem com seus pecados são aqueles que mais se espojam deles, como o porco se espoja da lama. Quanto mais longe de Deus uma pessoa está, menos consciência de quem ela é, da sua natureza, do seu pecado, ela vai ter. Por outro lado, meus amados, os homens que mais agradam a Deus, eles andam com Deus. Eles foram aqueles que mais choraram pelos seus pecados. O que dizer, meus irmãos, de Davi, que fala: contra ti somente pequei e fiz o que é mal perante os teus olhos. Homens que choravam diante do Senhor. Observe, irmãos, Isaías, quando ele contempla a soberania de Deus, o que é que ele diz? Ai de mim, estou mal, porque sou homem de lábios impuros, e moro e habito em povo de lábios impuros, e meus olhos viram o Senhor, o Deus dos exércitos. Meus amados, precisamos observar que há uma diferença real e clara daqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Aqueles que servem a Deus se humilham perante Deus, reconhecem quem são, que são pecadores. Aqueles que querem andar na contumácia do pecado sempre arranjarão desculpas para não aceitarem a oferta de salvação e nem tampouco confessarem a Deus que são pecadores. Outra coisa, irmãos, que vemos aqui nessa reflexão é que o perverso ele sempre se equivoca sobre a providência de Deus. Veja, meus amados, que nos versículos 14 e 15 nos é dito: vós terem dito, inútil é servir a Deus, que nos aproveitemos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos exércitos. Ora, pois nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem iniquidade e impiedade são edificados, se eles tentam a Deus e escapam. Havia, meus amados, além da cauterização da consciência de pecado, havia também o equívoco sobre a providência de Deus. O perverso, meus amados, é uma pessoa iludida. Você que escuta essa reflexão, se você anda em pecado, se você se encanta com os prazeres deste mundo, eu quero dizer para você que você é a pessoa mais iludida que existe. E por que isto, meus amados? Porque esta vida passa, a beleza é passageira, a juventude ela passa, a velhice chega, a vida acaba. Mas o que fica, meus amados, são pessoas voltadas para o Senhor na eternidade. Então o perverso é uma pessoa iludida. O pecado rouba do homem o discernimento. E por quê? Porque acreditam que inútil é servir ao Senhor. Quantas pessoas têm fugido de Deus? Quantas pessoas que até mesmo em igrejas acham que é inútil adorar o Senhor, acham que é inútil buscar a face de Deus, acham que é inútil estar com Deus. Meus amados, aquelas pessoas acreditavam que não havia proveito algum em obedecer a Deus e que também não havia benefício no quebrantamento espiritual. Precisamos, irmãos, entender que a vida é passageira. Você serve aqui na terra ao Senhor. Você adora aqui ao Senhor enquanto você vive. E na eternidade você glorificará eternamente ao Senhor. A vida, queridos, não acaba com a morte. Ah, se assim fosse, seria bom. Mas depois da morte segue-se o juízo, assim diz a palavra de Deus. E nós precisamos, irmãos, atentar para isto, para este fato de que a vida, ela passa, de que a vida é passageira. Aquelas pessoas, irmãos, acreditavam que viver uma vida de desobediência a Deus lhes trazia felicidade. Quantas pessoas, irmãos, estão iludidas com este mundo, estão nos vícios, na pornografia, na prostituição, nas drogas.
e acham que a vida traz felicidade dessa forma, e não traz. O final é só morte, é desilusão. Aquelas pessoas, irmãos, acreditavam que viver a vida tentando a Deus iria isentá-los do juízo que havia de vir sobre eles. Deus, irmãos, Ele é amor, mas também é justiça. Precisamos atentar que Cristo, Ele não virá mais para sofrer por ninguém, mas a Bíblia nos diz que Ele virá como juiz. Se você crê na Bíblia, entenda isto: Ele não virá para morrer por ninguém mais, mas Ele virá, meus amados, para julgar este mundo. E a Bíblia diz que Ele julgará o mundo com retidão. E em último lugar, queridos, o justo tem uma relação certa com Deus, mesmo na tribulação, mesmo na vida de adversidade. E o profeta Malaquias, ele fala 3 verdades aqui, meus amados. Versículo 16 diz: então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou, ouviu. O memorial foi escrito diante dele para os que temeram ao Senhor e para os que lembraram do seu nome. Observe, irmãos, que primeiro o justo, ele é intimamente piedoso, ele tem intimidade com Deus. É para os que se lembram do seu nome. Nos diz aqui em Malaquias, versículo 16. O perverso só se lembra de Deus quando está na cama de hospital, quando está para morrer, quando precisa do Senhor. Mas no momento, meus amados, em que estão bem, as palavras de Deus são pesadas para os seus corações. O justo lembra-se de Deus constantemente e se deleita na sua palavra. O justo, meus amados, também é pessoalmente sincero com o Senhor. Então os que temiam ao Senhor, havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor. O justo, meus irmãos, tem reverência por Deus. Eles são leais, são verdadeiros em sua fé. O temor a Deus, meus amados, é a fonte secreta, o poder íntimo da vida santa. O justo também, meus amados, é abertamente encorajador do próximo. Falavam uns aos outros, nos diz a palavra. O justo, meus irmãos, não apenas aí anda com Deus, mas eles encorajam outros a andarem também com o Senhor. Eu quero concluir esta mensagem dizendo que enquanto o perverso receberá a justa condenação de Deus, o justo, aquele que anda com Deus, será condecorado com a vida eterna. Conforme nos diz aqui em Malaquias, versos 16 ao 18. Deus ouve a sua oração. O Senhor atentava e ouvia quando o justo orava a Ele, quando o justo clamava a Ele. Deus se lembra daquilo que eles tinham feito. Deus se lembra de suas obras, porque havia um memorial, meus amados, por aqueles que eles tinham feito. Deus os pouparia como filhos amados. Poupá-los-ei como o homem poupa o seu filho que o serve. Deus, queridos, recompensará o justo no juízo. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia, que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Então, meus amados, e quanto aos perversos, qual é o fim dos perversos? Aqueles que falam contra Deus terão de enfrentá-lo no seu tribunal, no dia do juízo final. Aqueles que zombam de Deus e que hoje andam na rede social zombando de Deus, verão que Ele não acerta as contas todos os dias, mas acertará, meus amados, de uma vez por todas. O perverso, por um momento, ele fala contra Deus. Ele tenta Deus e ainda prospera. E muitas vezes escapa, como era apontado aqui no texto. Mas um dia, meus amados, ele terá que enfrentar o grande juiz, o Deus soberano. Aqueles que pensam que o mal compensa, um dia irão saber, meus irmãos, a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. O dia do juízo trará à luz a pleno entendimento que de nada adianta o homem ganhar o mundo inteiro, conquistar valores neste mundo, enriquecerem, serem pessoas notáveis, e a Bíblia diz, e perder a sua alma. Então que Deus te abençoe. Que Deus converta seu coração, caso você ouve esta reflexão e ainda não serve a Deus. Volte para Deus hoje mesmo. Busque ao Senhor e Ele com certeza Ele irá ouvir suas orações
seus clamores. Arrependam dos seus pecados e sirvam a Deus de forma íntegra. Que Deus assim te abençoe. Que Deus, irmãos, nos fortaleça. Que Deus assim possa agir em nossas vidas conforme as suas promessas para com a igreja, para com aqueles que servem ao Senhor. Que Deus assim abençoe a todos.